Boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso programa Te Ver Superar, do Núcleo Cristão Esperança, que é vinculado ao Centro Espírita Semente Cristã. Hoje nós vamos falar um pouco sobre outra obra, que é a Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermans, porque nós encerramos essa obra aqui, Emoções que Curam, muito boa, muito bons ensinamentos, né, facilitados por várias pessoas que aqui foram convidadas, né? Tem lá no canal Sescrista Virtual, vocês podem assistir todos os capítulos. E Emoções que Curam, nós encerramos e vamos iniciar Reforma Íntima Sem Martírio, também da Hermans, que Vanderlei Oliveira traz para a gente. E ele faz um questionamento, né? Quais são as atitudes que nos impedem de seguir em frente? Para falar dessa obra, né, nós vamos receber a nossa amiga Dora Rodrigues, ela vai explicar mais um pouquinho sobre ela, com a temática Consciência de Si. Boa noite, Dora, seja bem-vinda. Boa noite, Jacques. Boa noite, amigos que nos acompanham pela internet. Nós hoje estamos iniciando uma nova etapa do Te Ver Superar, de estudo, né? Porque é um canal que tem esse propósito de trazer estudo, trabalhar principalmente o aspecto emocional nosso, do ser humano, a questão da reforma íntima, dos pensamentos, dos sentimentos. E a Irmãs do Fogo tem assim obras maravilhosas de uma coleção Harmonia Interior que a gente está estudando, justamente porque ela tem uma linguagem muito fácil, muito acessível às pessoas. E hoje nós vamos começar o estudo dessa obra Reforma Íntima Sem Martírio, que, como bem o Jacques falou, a autoria é dela, o Espírito Hermans do Fogo, e psicografada pelo médium Vanderlei Soares de Oliveira. E para quem não sabe quem foi Hermans do Fogo, não é um espírito muito conhecido da atualidade, né? Está chegando, já ia uns anos atrás com essas obras. Ela foi uma médium, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi sócia fundadora, juntamente com seu pai, e colaborou com a edição com a revisão do Livro dos Espíritos. E nessa obra, ela tem um prefácio bem interessante, que quando eu olhei, chamou a atenção esse nome, Cícero Pereira, e eu fui em busca de saber quem é Cícero Pereira, quem é esse espírito, né? E aí cabe a vocês, se tiverem interesse também, pesquisarem na internet, mas rapidamente o que eu trouxe dele é que ele foi um professor, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, poliglota e esperantista, possuidor de grande erudição e inteligência invulgar. Foi presidente da União Espírita Mineira em 1936, terminando o mandato em 1940, e muito ligado a várias instituições do Estado de Minas Gerais. Então, é uma pessoa com respaldo para prefaciar uma obra como essa, trazer para nós algumas informações bem importantes. Mas a gente vai começar, Jacques, aqui já de início. Eu queria destacar aqui essa mensagem que a Irmãs do Fogo coloca, inicia a obra, intitulada Angústia da Perfeição. É uma mensagem, assim, que vale a pena ser lida na íntegra, e é isso que eu vou fazer. Então, ela começa citando a questão 192 do Livro dos Espíritos. A obra, como vai se tratar de Reforma Íntima Sem Martírio, a pergunta não poderia ser outra, né? Que Kardec fez aos espíritos, e ela traz no início dessa obra. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Ou seja,
É possível aperfeiçoar-se numa única existência? Desculpa. Aí os espíritos disseram para Kardec, não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então, os espíritos já deixam claro aqui que não tem ninguém perfeito na Terra. Nós estamos numa jornada, numa caminhada. E aí ela inicia essa obra com essa mensagem belíssima, falando de reforma íntima, que eu vou pedir licença a vocês para fazer a leitura dessa obra, dessa mensagem com um fundo musical, porque, olha, ela realmente traz um conteúdo que nos ideais renovadores. É natural que sofras inquietação por nutrir os objetivos transformadores. Ante a penúria de teus valores, declaras-te sem mérito para receber a ajuda divina. Perante a extensão de tuas faltas, açoitas a consciência com lancinante sentimento de hipocrisia, ao repetires os mesmos desvios dos quais já gostarias de não se permitir. Essa é a estrada da perfeição. Não te martirizes. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quanto se candidata aos serviços reeducativos de si próprios. Portanto, não sejas demasiadamente severo contigo. Sem lástima e censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas dos recursos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança e enriquece tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é o impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Aceitando-te humildemente como és, fazendo o melhor que possas, vitalizar-te-ás com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se te punes, estarão assinando um decreto de desamor contra ti. Afeiçoa-te com devotamento e sensatez aos exercícios que te são delegados pelas tarefas renovadoras do bem, aprimorando-te em regime de vigilância e paciência. Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dá um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo que esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições. Descubra suas qualidades. Acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. O tempo concederá valor e experiência a seus esforços, ajustando teus propósitos e limites de tuas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre, com respeito pelas tuas mazelas, aguardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã sejas melhor que hoje, para a tua própria felicidade. Essa é a mensagem de Hermann Stiefel, que eu considero uma mensagem assim de encorajamento para todos nós, para a gente não se abater diante das avaliações que fazemos de nós mesmos, né? Mas depois dessa mensagem, eu trago aqui um comentário que vale a pena também ser trazido para nosso conhecimento, do Cícero Pereira, que é esse espírito que prefacia a obra. Nesse prefácio,
ele também inicia a sua orientação, a sua análise da obra, com uma frase de Paulo de Tarso, em Romanos 7,19, quando ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quer dizer, por que a gente tem tanta facilidade de fazer o mal e o bem a gente quer fazer e não consegue? Então, ele inicia com uma reflexão que diz respeito a todos nós, principalmente espíritas, que já estamos aí na jornada, na caminhada, que ele diz o seguinte, que uma pergunta jamais deverá deixar de ser o centro de nossas cogitações nas vivências espíritas. Em que estou melhorando? Que pergunta, viu? Porque ele diz que ter noções claras sobre as conquistas interiores, quer dizer, a gente já saber o que a gente já conquistou interiormente, já se melhorou, já se transformou, é valoroso, porque vai nos motivar muito mais para essa empreitada de renovação que nós queremos fazer. E também para que a gente preste muita atenção nessas conquistas e dê valor aos passos que a gente já conseguiu dar. Porque eles vão permitir que a gente siga sempre adiante. É a expansão desse sentimento ou menosprezo disso que vai fazer a diferença. Então, que a gente se esforce para valorizar aquilo que a gente já começou a fazer, os passos que a gente já deu, os esforços que a gente já fez. Porque, nos diz Cícero, a única postura que vai nos assegurar a mínima certeza de que nós estamos realmente realizando algo a favor da nossa ascensão espiritual é a continuidade que damos aos projetos de renovação que realizamos. Ou seja, não parar. Se nós já nos colocamos numa estrada de melhoria, de transformação, de aperfeiçoamento, não vamos parar, vamos continuar com esse projeto de renovação. Mas ele chama a nossa atenção para o fato de que esses obstáculos que a gente encontra nessa vida, eles vão estar presentes até o fim da nossa existência. Não é para a gente nutrir nenhuma expectativa de facilidade só porque a gente está com coragem e com otimismo, não. Mas é necessário que a gente mantenha essa coragem, esse otimismo, para vencer esses desafios um após o outro. E outra informação que achei interessante trazer também: resistir aos apelos para a queda. Porque nessa nossa jornada de transformação, os apelos serão muitos. Resistir aos apelos para a queda, trabalhando, mesmo cansados. Veja aí. Ah, mas eu estou cansado. Não, trabalhando mesmo cansados. Servindo, mesmo que carentes. Estudando, mesmo que desmotivados. Aprendendo, mesmo que sem objetivos definidos. Porque nós não estamos nessa encarnação por acaso. A encarnação é um mecanismo divino de recomeço, de retomada da nossa jornada. Então, vamos abraçar amorosamente todos os compromissos que estão aí na nossa vida, de melhoria, de transformação, de progresso, porque ficar se culpando, ficar se diminuindo, não resolve. Como ele bem diz, a lei estabelece a morte do pecado e não do pecador. Vamos banir o erro da nossa vida, não vamos nos banir da vida, não. Porque a misericórdia de Deus, essa é infinita. Infelizmente, mesmo a gente sabendo disso, que Deus nos ama, que Ele é um Pai paternal, Jesus esteja conosco, disse para nós, o amor cobre a multidão de pecados, façamos o bem e tudo mais, essa dor evolução que todos nós vivenciamos, porque quem está nessa estrada não pode fugir dela, muitos não suportam. Muitos desistem em função disso. Por quê? Porque
ouviram dizer, e também são repetidores de que, mas não é fácil reformar-se intimamente. É muito difícil, exige muito de nós. Então, para muitas pessoas, reforma íntima significa autopunição e martírio penitencial. Então, assim, sabe, não, nessa vida não tenho condições. E aí muitos desistem. Então, ele faz uma reflexão nesse final, dizendo: não queremos ser mais quem fomos. Quer dizer, no nível de evolução que nós estamos, nós não queremos mais saber quem fomos. Mas ainda não somos quem queremos ser. Não conseguimos ainda. E ele pergunta, então, quem somos? Se nós não somos mais quem fomos e não somos ainda quem queremos ser, então quem somos? E eu lembro que um companheiro me perguntou, sim, me diga quem somos. Eu digo que eu vou te responder conforme Chico Xavier respondeu. Um cisco de Deus na poeira do mundo. Somos esse cisco de Deus na poeira do mundo, nessa grandiosa oportunidade reencarnatória de aprender com esforço, com dedicação, vencendo a aflição, vencendo a ansiedade, tudo. Porque, como nos diz o nosso amigo, somente amando o que somos, encontraremos força para prosseguir. Então, amando o que somos. Eu não sou o que eu queria, o que eu fui mais no passado, mas também não sou do que eu queria ser. Ame o que você é agora. É a trajetória de evolução que nós estamos vivenciando. Então, dentro desse momento aqui, Jacques, eu achei muito interessante trazer, eu vou já falar do consciência de si, mas eu achei muito interessante tanto a mensagem da Hermance, que nos convida a sentir prazer de viver, mesmo identificando as nossas dificuldades, as nossas falhas, do Cícero também trazendo para nós essas informações de incentivo ao trabalho, à luta. E, na sequência, ela entra um pouco nessa questão de consciência de si. Então, vamos ver aqui já a nossa amiga, a Hermance Dufour, fazendo a introdução desse livro. Porque, como é uma obra de estudo, nós fizemos questão de iniciar, como sempre fazemos quando iniciamos uma obra, comentando um pouco sobre o prefácio, a introdução do livro, para a gente ter um conhecimento. E também na introdução, que ela começa consciência do si, também ela começa com uma mensagem trazida do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, item 8, trazida pelo espírito François Nicolas Madeleine, que diz o seguinte: em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Então, aqui ela já traz uma chamada grave, profunda, com relação à nossa condição de ser humano. Como é que nós estamos? Nós estamos achando já que, sabe, já estamos salvos, como muitos dizem, Jesus já veio aí, já me salvou, já estou no céu. Nós estamos salvos já? Já estamos erguendo essa estátua, a nós sou uma pessoa de bem, tipo aquele citado no Evangelho que dizia assim, graças te dou, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não sou como esse aí, porque aí o homem está justamente erguendo uma estátua à sua própria virtude, e com isso já está anulando o mérito, né? Então, parecer também o que não é
ela vai comentar justamente sobre isso, para a gente perceber como é que está a nossa consciência em relação a nós mesmos. E aí, se vocês me permitem, eu vou entrar no tema agora. Então, iniciando essa conversa sobre consciência de si, ela inicia dizendo que o ser humano chegou a um ponto em que, para administrar o mundo objetivo, precisa cada vez mais da tecnologia para melhor eficácia nos resultados. Todavia, a inabilidade na gerência do mundo íntimo é comprovada a todo instante pelos atestados de descontrole e insatisfação que o homem tem demonstrado em sua vida pessoal. Essa é a observação de um espírito que está na pátria espiritual observando o ser humano. Nós estamos, sabe, cercados de tecnologias, nós temos um mundo maravilhoso hoje para se viver, para administrar, porque hoje tudo é tecnologia praticamente, né? Mas como é que está o nosso íntimo? A intimidade do ser. Sempre, sempre, os atestados são de descontrole, de insatisfação. Daí a gente vê muitas depressões, muito estresse, muito adoecimento mental, suicídios, desequilíbrios de toda ordem. E aí ela diz, homens vencedores edificam pontes maravilhosas que se tornam cartões postais no mundo inteiro. Porém, nem sempre dominam a arte de construir um simples fio de atenção que possa estabelecer uma ponte entre ele e seu próximo, diminuindo a distância que os separa. Capacidade imensa de construir, de deixar a gente assim, sabe, com tudo que existe aí no mundo hoje, que a gente fica pasmo de ver. Mas esse ser que construiu, que teve essa capacidade, na intimidade, como é que ele é? Ele consegue, como diz a Hermance, criar um singelo fio de atenção para estabelecer uma ponte entre ele e seu próximo, diminuir essa distância que o separa. E ela vai mais adiante. Cirurgiões habilidosos transplantam órgãos sensíveis com precisão e controle nos dedos. No entanto, constantemente desequilibra-se quando o pequeno talher escapa das singelas mãos de seu rebento, gerando perturbação e mal-estar na prole. Quer dizer, esse homem é capaz de realizar cirurgias grandiosas, como alguém chegou a dizer que existem muitos neurologistas que, quando chegam no centro espírita, ele pensa que é Deus. E quando ele sai de lá, ele tem certeza que ele é, porque ele realizou algo assim, absurdo. E aí, quando chega em casa, qualquer coisa tira do sério. Uma criança que derruba uma coisa, que quebra e tudo mais. Então, ela está chamando a nossa atenção para esse mundo em que nós estamos vivendo. Conquistas no campo da intelectualidade, das tecnologias, mas uma fragilidade do ser tão grande no campo da emoção, que esse ser está, vamos dizer assim, não existe afeto, não existe estabilidade emocional, as condutas gerando transtorno tanto para ele, quanto para as pessoas que partiram da sua convivência, no lar, no trabalho, na vida de relações em sociedade. Então, que ser humano é esse? Qual é a consciência que ele está tendo de si mesmo? Falando do Espiritismo, ela nos diz que essa proposta educativa do Espiritismo é uma proposta de melhoria espiritual pela reforma íntima. Não existe na doutrina espírita nada que resolva a problemática de ninguém. Existe, sim, uma proposta educativa de melhoria espiritual do ser pela reforma íntima, pela transformação que a criatura faz em si mesma.
liberta da consciência dos grilhões do ego. Quer dizer, quando nós iniciamos um processo de reforma íntima, a irmã nos diz que nós vamos travar, ao iniciar essa renovação de nós mesmos, uma batalha entre o ego, que é o que o ser humano entende que é, e a consciência do self, que é o espírito imortal. Mas essa batalha vai ser crucial pelo seguinte: primeiro, nós não somos, nós estamos. Que fique bem claro isso. Tem gente que diz assim: você sabe com quem você está falando? Numa vaidade, num orgulho, porque conquistou isso, porque conquistou aquilo. Mas essa é só uma experiência rápida que ele está vivendo. Quando ele entra nessa proposta de reforma íntima, que ele começa a se ver como um espírito imortal, ele entra nessa batalha contra o ego, sim. Daquilo que a gente quer porque quer entender que somos aqui, agora. Hermãos nos diz também que reforma íntima é o tema predileto de nós, adeptos do Espiritismo. Vamos atentar para essa informação. Tratamos essa questão com uma assiduidade muito grande. Falamos muito em reforma íntima. Mas nos diz que o esforço consciente na transformação da nossa personalidade humana não corresponde a essa assiduidade com que nós tratamos da reforma íntima. A gente fala muito nisso, mas qual é o esforço que a gente faz? Porque se alguém pensa que se reformou só porque entrou na doutrina espírita, só porque está no centro espírita, sendo médio, aplicando passo, fazendo palestra, fazendo live, está enganado. De maneira nenhuma, está em contato com o manancial de informações. Agora, qual é a batalha que está sendo travada? Já se reconhece como ser espírito imortal? Já sabe que aquela personalidade de hoje é o somos? É o estamos, aliás, não é o somos? Então, começa aqui essa nossa jornada da reforma íntima sem martírio, porque vai doer quando a gente começa a adentrar nesse campo. Então, ela traz aqui alguns conceitos para a gente rapidamente discutir, porque isso, ao longo do estudo, cada um vai falar, vai aprofundar as questões. Ela fala para a gente fazer uma construção gradativa de valores, passo a passo, como ela disse lá na mensagem inicial, dia após dia. Não vamos com muita pressa, não. Como diz Emmanuel, o espírito é herdeiro de si mesmo. Tudo que eu construir de conhecimento, de entendimento, de melhoria, de transformação, vai ficar, é meu, é do meu espírito, é enriquecimento do meu espírito. Também que façamos uma proposta de plenitude, não de derrotismo. Nada de dizer, mas eu sou muito, sabe? Eu não tenho jeito, eu isso aqui. Não, vamos fazer luz, varrer as sombras. Porque, às vezes, a gente pensa, como ela diz aqui, muitos acreditam que luz se faz extinguindo as trevas. Não. É varrendo as trevas que a gente vai tirar essas sombras, mas colocando luz, fazendo mais luz, fazendo bem. Reconheço minhas trevas, reconheço minhas sombras, tudo isso, mas não com derrotismo, e com plenitude de varrer essas sombras. Já que eu me reconheço, agora eu vou fazer mais luz, vou varrer essas sombras. Com isso, nós estamos iniciando essa formação do homem de bem, que ela diz que não se trata de deslocar vícios e colocar virtudes. Não é isso. Mas sim falar mais nas virtudes do homem de bem, buscar mais conhecer o que são as virtudes maiores, o que a gente pode melhorar, em que a gente pode se transformar, o que a gente pode fazer por esse mendigo que somos nós, espíritos, que estamos aí muito pobres ainda. Tudo isso
vai culminar nesse processo libertador da nossa consciência. Então, nós não vamos vencer o ego, como ela diz, vamos conquistá-lo através do domínio natural da voz divina que ecoa em nossa intimidade. Nós vamos educar esse ego, porque ele faz parte da vida de todos nós. Ninguém vive sem ele, ele está presente. E também porque reforma íntima, segundo Hermans nos fala, não é contenção de impulsos inferiores, não. Tem muita gente que acha, descobrir que eu tenho esse impulso, vou me conter com relação a isso. Ela diz claramente, contenção é a aglutinação de forças de defesa. Então, se eu contenho o mal que eu tenho, isso aí, uma hora, esse mal vai extrapolar, vai quebrar barreiras e vai chegar que não tem quem segure. Então, não é conter, é edificar personalidade cristã com qualidades morais nobres. Descobrir esse vício em mim. Qual é a qualidade moral que eu posso? Qual é a virtude que eu posso trazer para me enriquecer e contrabalancear isso aí? E daqui a pouco essa viciação, esse defeito fica lá no cantinho, porque a minha capacidade de adquirir virtude ser bem maior. Então, apenas evitar o mal não basta. Imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. Por isso, ela sugere uma reforma de profundidade, de devoção integral aos deveres da espiritualização. Criar condicionamentos novos e elevados. Para isso, o Evangelho está ali, nos orientando, nos conduzindo. Nós não vamos fazer nenhuma espiritualização por credo tal, por religião tal, por ninguém. Não. Jesus é o nosso mestre. O Evangelho está aí. A reforma de profundidade está ali, trazida pelo mestre. Basta que a gente olhe, analise, se aprofunde e viva. Porque nós não vamos extirpar o mal de nós assim, de uma hora para outra, pronto. Conheci a doutrina, agora não faço mais nada errado, não tenho mais pensamentos negativos, não desejo mal a ninguém, não faço mais nada. Não é assim. O homem velho lá, que vem sendo construído há milênios, ainda está comigo. Eu preciso renová-lo. E aí ela fala do princípio de reaproveitamento. Porque, como ela bem diz, o corpo não extirpa partes adoecidas. Quer dizer, quando nós temos um ferimento, o corpo não diz assim, vamos tirar essa parte aqui que não presta mais. Não. Ao contrário, ele trata, ele sara, ele cura e harmoniza ao todo. Então, da mesma forma, a nossa alma, ela também precisa estar nesse princípio de reaproveitamento. Todas as experiências infelizes que eu vivi foram importantes para mim. Me ensinaram muita coisa. A partir delas, agora, eu vou ter condicionamentos novos e elevados. Então, não tem como a gente, quando vai fazer uma reforma íntima, quando pensa em iniciar um processo dessa natureza, não ter esse encontro consigo mesmo. E aí é um encontro que realmente a gente precisa estar atento para a gente não entrar naquele processo de neurotização, como ela bem coloca aqui, que muitas vezes, nesse sistema de religiosidade que nós temos, de religiões, sei lá, de ensinamentos, existe uma supervalorização das imperfeições morais. Isso é verdade. Por quê? Fala-se tanto em erro, fala-se tanto em coisas negativas do ser, que tem pessoas que já ficam, como ela chama aqui, de hipocondríacos da alma. Pessoas que já, sabe, eu estou errando, eu estou pecando, eu estou fazendo isso errado, eu estou... Então, quando, na verdade, o que deveria ser ensinado era a buscar o bem, a fazer o bem.
O mal a gente já fez, o mal a gente já sabe o que é. Vamos trabalhar agora em cima do bem, das coisas boas. Emmanuel tem no livro Vida e Sexo, claro que ele está falando de sexo, mas se apropria a tudo, quando ele fala de não proibição, mas educação, que a gente pode aqui também dizer não condenação, não estar colocando um peso, uma carga no ombro do outro, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não abstinência imposta, mais emprego digno, não indisciplina, mais controle, não impulso livre, mais responsabilidade. Quer dizer, a todo momento a espiritualidade nos dizendo que a vida, ela é progresso, ela é melhoria, ela é transformação. Quem se fixa no erro, na culpa, no julgamento, está indo pelo caminho errado. Não adquiriu ainda essa maturidade que vai fazer com que a criatura se torne sã. Porque a saúde, nos diz a irmã, é estar em contato pleno com a consciência. E a doença é a escravidão do ego, ao ego. Então, nós estamos sadios quando nós estamos plenos da nossa consciência, mesmo percebendo as nossas falhas, os nossos erros, mas já me dei conta, estou me esforçando, estou me trabalhando, e se Deus quiser, eu venço isso aí. Agora, quando é que eu estou doente? Quando eu me escravizo ao ego. Quando eu digo que não tenho nada para mudar. Não tenho nada, eu gosto de mim assim, eu sou. Então, isso é uma escravização. Reformar é tomar consciência do si mesmo, da perfeição latente à qual nos destinamos. Todos nós temos essa capacidade. Deus nos colocou assim. E aqui, já caminhando para o final, ela cita Jung afirmando: até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Quem disse isso foi Jung, que esteve aqui conosco, que não tinha nada a ver com doutrina espírita. Mas olha o que Emmanuel diz. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. A mesma coisa, praticamente. E nos alerta. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda, porque os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Então, é possível, sim, a gente avançar estudando, assistindo live, palestra, tudo mais. É possível, claro, muito conhecimento, muita informação se adquire. Mas sem claridade própria, sem iluminar-se interiormente, sem se reformar, sem se transformar, nós estamos em constante ameaça de queda. Porque, como ele diz, os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se. Esses nossos irmãos que estiveram conosco, iluminando a nossa estrada com tantas bênçãos de luz, os espíritos, já foram convocados aos montes de elevação, já seguiram adiante com suas lâmpadas. E cadê a nossa lâmpada? Qual é a iluminação que a gente conseguiu para elas? Como é que a gente vai caminhar? Então, nós precisamos cuidar. Então, é imperioso que acendamos essa luz. A luz que promana da autocrítica, sem a qual não nos educaremos. Quer dizer, autocrítica. Um juízo crítico honesto. Da gente mesmo. Se observar, se perceber. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou exercer um juízo crítico honesto, como ela pergunta, sem conhecimento das artimanhas da velha personalidade que geramos? Aí Santo Agostinho diz: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito, com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, se fizeste alguma coisa que feita por outros censurarias, se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Pronto. Está aí o senso crítico, capacidade de analisar, de refletir em nós.
porque a gente é muito bom de fazer isso no outro. E aí, finalizando, ela diz o seguinte: sem pessimismo algum, mensurar a condição pessoal, sem conhecimento pleno das histórias contidas em nossas fichas reencarnatórias, é quase sempre proceder a uma análise míope das condições espirituais autênticas que cercam o nosso trajeto nos milênios. Então, não vamos achar que já estamos, sabe, naquele patamar de evolução desse daqui. Nós não conhecemos o nosso passado. Nós não temos acesso às nossas fichas reencarnatórias para saber o que nós ainda temos a ser resolvido do passado. É uma análise míope, como ela diz aqui. E, por isso, essa ilusão que muitos trazem é que faz com que, às vezes, as pessoas achem assim: mas tem gente que diz assim, eu me reformei, eu me melhorei, eu fiz minha reforma íntima, pronto. Simples assim? Não, meu amigo, tem uma estrada muito longa aí para a gente trilhar. Então, essas reflexões que ela traz, como ela diz, destinam-se a uma autoavaliação. Tudo que vai ser trazido aqui vai ser proposto como uma autoavaliação para todos nós que acompanharmos essa programação. Quem lê a obra também. Porque ela diz: sem uma incursão sincera no mundo de nós próprios, a fim de aquilatar o que somos e não somos, corremos o severo risco de repetir as múltiplas histórias que temos acompanhado por aqui na vida imortal. Então, tem muita gente chegando no mundo espiritual numa condição muito difícil. Aqui estiveram, aqui trabalharam, aqui se proporam, fizeram muita coisa, fizeram, sabe, muito alarde do trabalho, mas não se perderam a oportunidade de se melhorar, de se transformar. E aí, o que acontece? Acalentam uma miragem de si para além de suas reais proporções, tendo que se olhar sem refúgio no espelho da imortalidade, amargando o doloroso processo de desilusão. Quer dizer, chegamos lá e pensamos assim, como diz o Evangelho: Senhor, mas eu curei em teu nome. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Jesus diz: afasta de mim que cometeste iniquidades. Quer dizer, a gente pensa que está aqui para fazer pelo outro. Não, nós estamos aqui para fazer por nós. O outro é parte do processo. Mas a primeira criatura a ser cuidada somos nós. Então, meus amigos, para não alongar mais a conversa, eu vou deixar aqui como dever de casa 2 livros que tratam muito bem dessa questão. O livro Voltei, do irmão Jacó, que é o relato do Frederico Figner, que chega no mundo espiritual e diz: cadê minha luz? Vê os espíritos lá e ele não tem. E aí ele vai ver qual é o processo, né? E o livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Flamengo de Miranda, que também traz muita informação com relação ao trabalho que Eurípides Barçanufo está fazendo no mundo espiritual, como um hospital para receber os espíritos que aqui estiveram com responsabilidades maiores e que não deram conta. Então, vale a pena a gente conhecer. Então, fica aqui o nosso convite para que vocês possam acompanhar conosco essa programação do Te Ver Superar, que inicia hoje, e, se Deus quiser, esperamos contar com a presença de vocês aqui, acompanhando, assistindo, e, se acharem interessante, passando para os amigos. Passar aqui para o Jacques. Muito bom, Dora. Agora, na expectativa das próximas sextas, né? Então, a partir dessa, nós já iniciamos Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance do Fogo, que ela nos faz um convite, né? Nos faz um convite à lucidez. Nos faz um convite à lucidez. A reforma, a reforma, ela é muito importante. É tudo que todos nós viemos fazer aqui, a reforma de nós mesmos.
e não do outro, como você bem colocou. E esse primeiro passo é muito importante, é a descoberta de quem somos. E a gente tem as nossas imperfeições, temos também as nossas valências, né? E como a irmã se diz, não vamos focar só nas imperfeições nossas, vamos enxergá-las, vamos acolher a nós mesmos, aceitar quem somos, porque aí é o ponto de partida para iniciarmos a nossa reforma, esse processo de construção ou reconstrução, né, de nós mesmos. Dora, você tem alguma mensagem para a gente finalizar? Eu gostaria de dizer, Jacques, que essa coleção, esses livros da Irmãs, para mim, chegaram assim, num momento muito bom, porque falam direto a minha necessidade, as minhas necessidades, né? Ela é muito cirúrgica, ela aprofunda mesmo. Eu sei que existe, a doutrina tem. E quando a gente estuda a Hermância, a gente faz uma confrontação ali das obras e vê que aquilo já existe e os espíritos já nos trazem. Mas existe uma preocupação nesse milênio final, nesses momentos finais, como nós estamos vendo, de direcionar para a criatura, acorda, desperta. Porque muitos de nós já sabemos muito, costumo dizer, já sabemos o que é perispírito, o que é mediunidade, vida após a morte, tanta coisa. E por que a gente não presta atenção nesse nosso ser? Vamos prestar atenção. Tudo que a doutrina traz é para nos ajudar justamente nesse processo. Assim como essa irmã que vem nos trazer essas orientações. Também assim como Joana traz, assim como Emmanuel traz, André Luiz traz. Mas o que me chama a atenção nela é essa questão de trabalhar muito em cima desse nosso processo de reforma íntima, de transformação interior, do melhoramento de si mesmo, de se reconhecer mesmo, e para isso, quem lê as obras dela sabe. Muitas vezes ela toca em questões que incomodam. Ela chama a nossa atenção para situações que incomodam. Tem muita gente que não gosta de estudar Hermãs. Por quê? Porque incomoda. Mas, o que os espíritos nos dizem? Lê de tudo e retém o que há de bom. E até agora eu só tenho retido coisas boas da Hermãs. Por isso, o investimento no estudo e no trabalho com ela. Muito bom, Dora. Agradecer você por ter facultado esse momento com a gente e dizer e convidar aqueles que não têm muito tempo no dia a dia, vamos ler a obra. Leia conosco. Leia um capítulo e na sexta-feira, às 20 horas, você vai poder refletir um pouco mais sobre essa leitura, porque a cada sexta-feira a gente traz um convidado para falar um pouco sobre cada capítulo dessa obra. E assim, esse é o nosso programa, Te Ver Superar, do Núcleo Cristão Esperança. Aproveito para desejar um final de semana de muita luz e uma semana que se inicia de muita paz. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.